Tá? É calcular o que faz nesse exercício. Então, a gente vai se ubicar no zero e vai olhar o seguinte. A imagem no zero está aqui, certo? Nesse pontinho azul. Então, o que fazemos agora? A gente olha o limite pela esquerda e pela direita do valor. Então, tanto pela direita como pela esquerda, o valor está se aproximando ao 3. Certo? Então, o limite de f de x em 0 é igual a 3. O segundo exercício diz: calcula o limite quando x tiende a 3 pela esquerda de f de x. Então, o 3 é esse valor que temos aqui. Esse é o 3. Então, se você olhar à esquerda de 3, você vê que a gráfica está se aproximando ao que valor? Ao 4. Então, o valor desse limite, quando está pela esquerda de 3, é 4. O seguinte nos está pedindo que calculemos o limite quando x tiende a 3 pela direita. Pela direita é através dos valores positivos maiores do que 3. Então, a gráfica está se aproximando aonde? A 2. De f de x. E esse limite tem como valor 2. Agora, a pergunta é: o limite quando x tiende a 3 de f de x é igual a quê? Como os limites laterais são distintos, esse limite não existe. Lembrem que os exercícios que estou fazendo agora são do livro de Stuart, na quinta edição, tá? Então, daqui a você vão vendo. Então, agora nos perguntam qual é o valor de f em 3. O valor de f em 3 é esse pontinho que está aqui, que está preto. Então, esse valor está associado a esse que está aqui, que é o número 3. Então, f de 3 é igual ao 3. Bom, o livro indicado para estudar cálculo 1 é o Stuart. Eu acho que na página de cálculo 1 fala que o Stuart quinta edição. Eu estou trabalhando com a quinta edição. Não sei se talvez seja como se chama? Esse é o capítulo, deixa aí ustedes. Dice que capítulo é esse. Eu acho que esse é o capítulo. Sim, esse é o capítulo 2, que é o capítulo de limites e derivadas. Bom, então, o exercício acaba ali. Agora, se vocês notam, o exercício anterior é, dado o gráfico, calcular os limites. Então, nos próximos 2 exercícios, nos dizem, dados os seguintes limites, você tem que fazer o gráfico dessa função. Tá? Então, a ideia é a seguinte: você tem que fazer o esboço. Vamos ver. Espera um momento, vamos a
Ampliar um pouco a imagem. Aí vocês acham que olhem melhor. E tá. Bom. Vamos graficar. Vamos fazer então o plano cartesiano, primeiramente. Então, esse daqui é um exercício. E este de acá é outro exercício. Vamos fazer o primeiro. Pero primeiro vamos fazer o plano. Supondo que isso é uma linha reta. Então, o que faz primeiro a gente? A gente vai ver os valores que estão falando aí. Não estão falando do limite quando x tende a 3 e do limite quando x tende a menos 2. Então, a gente ubica um negativo, 2 negativo, um positivo, 2 positivos, 3 positivos. Então, agora, o limite quando x tende a 3 pela direita de f de x dá 4. Então, a gente ubica 4 aqui. Bom, temos que apagar, porque temos que fazer maior. Tá. Fazer um pouco maior isso. Não tem valores negativos. Tá bom, vamos ir um pouco mais devagar. Então, como falei, a gente primeiro, nesse exercício, vai a fazer o gráfico. Vamos ubicar os valores em x, que são estes dois valores que estão aqui, certo? Então, ubicamos o menos 1, menos 2, esquerda. E para o lado direito temos 1, 2, 3. Agora, no eixo Y, a gente tem valor 4, valor 2 e valor 1 e valor 3. Entonces, vamos a ubicar esses valores no eixo Y. Seria 1, 2, 3, 4. Já temos ubicados todos os valores no eixo X e no eixo Y. Agora, a primeira parte, que é esta que está aqui, nos diz, quando x tiende a 3 pela direita, f de x é igual a 4. Então, a gente se ubica no ponto 3 e à direita de ele tem que fazer uma curva ou uma linha que se aproxima ao 4. O que é isso? O seguinte, você ubica o ponto 4 e traça uma linha que vem para cima. Se você quiser, ubica uma curva que vai para baixo. Tem problema não. Então, o que podemos fazer? Vamos fazer uma linha assim. Ya ahí você nota que esa línea está se aproximando ao 4. Nesse ponto, hacemos uma pequena bolinha com um ponto, como com um buraco no meio. Porque ela não é 4 exatamente. Se aproxima muito a 4. Agora, à esquerda de 3, a função é igual a 2. Isso que quer dizer? Então, vamos ubicar o valor 2, que é esse que está aqui. E à esquerda, ela vem se aproximando a 2. Como fizemos no quadro, ela pode vir de acima ou pode vir de baixo. Então, vamos supor que ela vem de cima. Então, ela vem, 2 está aqui, hacemos um buraquinho, assim, e hacemos uma curva que vem de por acá. Então, agora, a que acabo de fazer é essa, 3 pela esquerda. Agora, vamos a ver
o limite quando x tende a menos 2, que acontece? O que acontece agora? Então, quando x tende a menos 2, o valor dele é 2. Então, fazemos um buraquinho aqui. E entonces, ¿qué nos dice? Que tanto pela esquerda como pela direita, o valor é o mesmo. Então, o que temos que fazer é juntar essa curva com a que está aqui. Então, até agora, temos os limites, o gráfico da função usando os limites. Mas temos que f de 3 é igual a 3. Então, nesse ponto, já fazemos um ponto fechado tudo, ou seja, todo com cor, como fiz aqui. E em f de menos 2 é igual a 1. Então, você vem e tem aí. Então, esse seria um gráfico aplicado a essa função do exercício 13. Como falei, você, em vez de tirar a esquerda de 3 para cima, pode tirar para baixo, sempre e quando satisfaçam esos buracos que temos ali. Tem alguma dúvida referente a esse exercício? Esse seria o exercício 3. Sim, pergunta, Beatriz. Bom, então, o limite em 3 não existe. Certo? Porque se vocês notaram, por a esquerda dá um valor. A curva passa pelo 3 no eixo X. Isso, não. Notem o seguinte. Ao invés de fazer a curva como a preta, eu poderia haber feito isso. Essa curva que está em azul seria equivalente à curva que está em preto. Tá? Ela não precisa passar por um ponto. Ela tem que passar pelo eixo Y, sim. Mas não cortar um valor fixo. Então, se eu colocar, ao invés da preta, colocar azul, também vai estar bem o exercício. Se eu colocar azul aqui, também está bem. E se colocar acá, então, a linha que está em preto, os únicos valores que tem que ficar, que tem que estar fixos, são os valores que vão estar em vermelho. Este valor e esse valor. São os únicos valores que tem que estar fixos. Unir os pontos, não necessariamente. Volto e falo. Esse buraquinho que temos aqui nos está indicando que o limite está se aproximando a esse valor. Porém, a função nesse ponto não é igual a esse valor. Por isso a gente tem que deixar esse buraquinho feito ali. Porque o valor da função nesse ponto está aqui. Igualmente acá, quando temos o limite pela direita de 3, você tem que deixar um buraquinho aí. E pela esquerda também tem que deixar outro buraquinho. Porque a função nesses valores não são nenhum desses dois pontos, senão que está em vermelho aqui. Buraco fechado significa que é o valor da função no ponto. Isso significa o buraco fechado. Que, por exemplo, se vocês notarem, f avaliado em menos 2 é igual a 1. Então, onde temos o 1, temos o buraco fechado. Bom, isso que você escreveu aí de f de 2 igual a limite, eso tem casos especiais quando isso acontece, e mais que todo quando estamos falando de continuidade. Mas essa vai ser a aula da sexta-feira, então por enquanto não vamos mexer
nesses exercícios. Se vocês notam o que acontece com o gráfico, vocês quando estão fazendo o gráfico, vocês não podem fazer o gráfico dessa função sem levantar a mão da folha. Bom, acontece o seguinte, se na prova de cálculo 1 aparecer um exercício desses, como eu falei, você tem muitas formas do gráfico para fazer. Então, você o que tem que mexer mais que tudo é olhar, por exemplo, os pontinhos que tem esse, os que tem o buraco e os que não tem o buraco. Já dependendo desse, você vai ver gráficos. Por exemplo, vamos fazer aqui uma coisa. O gráfico era algo assim. Você pode ter uma função que faz isso, tem um buraco aqui, faz isso, buraco, e essa também vem sendo outra função. Tá? Somente que as pessoas, quando estão fazendo este tipo de exercícios, eles, em geral, sempre saem com curvas desse tipo, que são algo mais sencillo de fazer. Por exemplo, vamos fazer agora o exercício 14 e vocês vão olhar a diferença entre um e outro. Bom, por que no exercício quando f de x tiende a menos 2 não tem buraco fechado? Porque se vocês notam, o limite quando x tiende a menos 2 dá o valor de 2. Mais a função avaliada em menos 2 dá 1. Quando o valor do limite e o valor da função no ponto são distintos, você tem um buraco no limite. Entendeu, Gabriel? Então, uma condição, quando o limite é distinto do valor da função, no gráfico, o limite é um buraco. Esta tablete está... Bom, tá. Agora vamos a ir a fazer o exercício 14. O exercício 14, você tem o seguinte, vamos ver. Primeiro, aí temos o exercício 14. Fazemos o plano cartesiano. Como falei para vocês, as minhas linhas não vão ser bem retas, mas vai dar para fazer. Então, no eixo X, vocês têm que valores? Tem 0, 2 e já, só tem esses valores. Então, temos o 0, temos 1 e temos 2. Vamos fazer algo aqui primeiro. Vamos tirar de 3 quadrinhos para que se veja. 1, 2. No eixo Y temos o valor de 1 e menos 1 e 0. Porque o valor da função é diferente do valor do limite? Pois isso muitas vezes acontece a gente está definindo funções segmentadas. Agora, como falou Paloma, quando no caso de que o valor da função for igual ao valor do limite, a gente já chama a isso função contínua. Por que contínua? Porque você quando faz o gráfico dela, você pode continuar sem levantar a caneta da folha. Mas como falei, isso vai ser dado na aula na sexta que vem. Então, por enquanto, vamos a entender bem como trabalha o limite
para poder depois a gente mexer com a continuidade. Agora, a gente ubica o valor de 1 no y e menos 1 no y. Então, o que vamos fazer agora? Vamos ubicar onde estão os buraquinhos ou onde estão os buracos fechados. Então, quando x tende a 0 pela esquerda, o valor do limite é 1. Então, vamos a mudar da cor. Vamos colocar aqui cor verde. Nessa parte daqui, temos um buraco em 1, certo? Então, pela esquerda de 0, dá 1. Você pode fazer o seguinte. Isso seria uma reta, uma curva da função que vem para... Desculpe aí. Que vem para 1. Vamos fazer melhor ele. Vamos fazer assim. Já. Aí temos a curva que vem pela esquerda de 0, vai para 1. Agora, pela direita de 0, o valor é menos 1. Então, um buraquinho aqui. E pela esquerda de 0, então vamos fazer, como também queremos calcular o limite em 2, temos que fazer uma linha que não passe de 2. Eu faço até 1. Agora, nos estão dizendo que f não está definida em 0. Então, quando uma função não está definida num ponto, o que faz você? Você não coloca buraco negro, preto, nessa linha. É dizer, a gente não vai mexer mais no eixo Y. Ou seja, exatamente, a função não está definida e não pertence a 0. O 0 não pertence ao domínio da função, porque a função não está definida nele. Agora, o limite quando x tende a 2 pela... Bom, aqui temos um erro. Qual vai ser o erro? Se você nota, aqui está falando 2 pela direita, certo? E acá temos, mais uma vez, 2 pela direita. Então, aí o livro tem um erro de digitação. Tá? Então, vamos considerar nós o seguinte. Esse daqui não é direita, senão esquerda. Tá? Porque está para poder fazer a diferença. Então, nesse nos diz que o limite pela esquerda de 2 é igual a 0. Então, essa linha que saiu daqui tem que chegar onde? Aqui perto de 0. Então, aí. E aí temos o limite pela esquerda de 0. O limite pela direita de 2 é 1. Então, você ubica aqui em 1 buraquinho, e tira uma linha para fora, qualquer uma. Já porque a gente não está trabalhando com mais valores à direita de 2. Porém, nos estão falando que f em 2 é igual a 1. Como f em 2 é igual a 1, então esse buraquinho que tínhamos aqui, a gente pode preencher ele e chegar tudo. Porque a função avaliada em 2 é igual a 1. Então, o gráfico da função, este é o exercício 14, é igual a isso. Espera um momento que eu vou fazer o gráfico outra vez. Vou ser um pouco mais pequena a curva. Para separar o exercício 13 do exercício 14. Bom, a última parte. Nós tínhamos que aqui en el
Bueno, ¿cómo define para dónde salen ¿cómo define você para dónde salen las líneas? Ya eso depende más que todo de você. Porque, ¿por qué? Porque el gráfico no precisa ser lo mismo siempre. Tá? Nesses exercícios, o gráfico nem sempre vai ser igual. Que é o que tem que ser igual sempre? A ubicação destes pontos. Desse ponto daqui e desse ponto que está acá. Bueno, ¿por quê? Pelo seguinte, que nos está dizendo o exercício? Que o limite, quando x tende a 2 pela esquerda, de f de x é 0. Então, você se ubica onde está o valor de x igual a 2. Como quando está perto, pela esquerda, esse valor em y é 0, vocês sabem que y0 é toda essa linha que está aqui, que é o eixo x. Então, aqui a gente tem que fazer o buraquinho esse. Como o valor entre 0 e 2 não tem problema nenhum, a curva ou a linha que sai de 0 aberto hacia 2 aberto tem que ir completa, não tem que ter saltos nem nenhum buraco no meio. Eu poderia também fazer que sair assim. Essa também poderia ser outra curva que sai de 0 e vai para 2. Então, a curva que eu fiz só foi uma curva que eu quis fazer desse tipo. Não obriga. Ou se você quiser, você pode traçar uma linha reta que vai de um ponto até outro. Então, as curvas que eu faço nesse sentido não são obrigatoriamente curvas. É mais, você, por exemplo, no caso da esquerda de 1, você poderia traçar uma linha reta que seja assim, que seja constante até a esquerda de 1. E a direita de 2 também poderia fazer isso. Uma coisa assim. Então, ela não precisa, somente que você não pode, no caso que está entre 0 e 2, você não pode tirar uma linha reta paralela ao eixo x, certo? Porque tem que ir de um valor para outro. Bom, então, o que acontece na prova? Pelo que eu entendo, se na prova é com pergunta aberta, você poderia fazer aleatoriamente. Mas pelo que eu tenho entendido, na prova, você vai ter já o gráfico feito. Então, você o que vai fazer é identificar qual desse gráfico é o que se associa à sua curva, a seu exemplo, perdão. Então, eu dou para vocês, vamos supor, na prova eu vou dar isso. E vou dar 4 gráficos distintos. Então, você vai me dizer qual desses gráficos é o que melhor associa ao que está no exercício. Se, por exemplo, eu dou esse gráfico, mas aqui faço isso, por exemplo, preenchi o buraco que tem aí, esse gráfico não representa nosso exercício. Por quê? Porque nesse gráfico que eu acabo de preencher o buraco que tínhamos em 1, estou definindo que f de 0 é igual a 1. Tá? Mas no exercício fala que f de 0 não está definida. Então, essas poderiam ser coisas que podem colocar na prova para vocês. Ou, por exemplo, em vez de... Desculpe. Nós aqui temos que... Desculpe, verde, aqui está. Aqui temos um buraco, certo? E tínhamos uma curva qualquer. Se ao invés de eu preencher o buraco da cá e preencho esse daqui, o que acontece? Que estou falando que f de 2 é igual a 0, mas no exercício estão falando que f de 2 é igual a 1. Então, esse gráfico que está aqui não representa
o exercicio que eu estou colocando para vocês. Então, qual é o gráfico que representa o exercício? Quando eu preencho o buraco que está aqui acima. Entenderam? Tá. Então, essas são as coisas que você tem que estar bem pendente na hora de fazer a sua prova de cálculo 1. Agora, temos o seguinte teorema. O seguinte teorema nos diz que exacto, cuando f está definido en un punto, o gráfico esa es una bolinha fechada. Bom, aqui estamos vendo algumas propriedades do limite. Pero se vocês notarem, sempre que a gente está definindo suma, diferença, produto ou quociente, nós precisamos duas coisas aqui. Que os limites deles existam. O que quer dizer? Que se o limite de f de x más y de x, cuando x tiende a A, existe, se esse limite existe, não necessariamente, o limite de f de x existe. Já. Bom, estas propriedades que temos aqui são mais que tudo aplicadas na hora de fazer um exercício que vai vir na frente. Isso daqui é falso. Tá? Bom, então, vou fazer uma coisa aqui primeiro. Bom, o que é falso? Que se esse limite daqui é verdade, por exemplo, que se o limite, quando f de x mais g de x existe, então o limite, quando x tiende a A de f de x e o limite, quando x tiende a A de g de x, existem. É dizer, que se a suma de dois limites, se o limite da suma existe, o limite de cada um existe. Isso é falso. Sim. Estou botando essas propriedades de limite que temos ali. Mas para que são essas? Bom, aqui temos mais outras propriedades do limite, que são que se uma função é menor ou igual que outra, então nos limites dela, quando x tende a A, também são menores iguais. Que é o teorema 2. Mas o teorema mais importante que temos aí é o teorema do confronto, ou como eu falo no espanhol, o teorema do sanduíche. O que fala isso? Que se você tem uma função, desculpe, que se você tem uma função f de x que está entre outras duas e você conhece o limite das outras duas, o limite da função do meio é igual ao limite das funções do lado.
esse teorema do confronto vai ser utilizado mais na frente. Agora que você que a gente está estudando continuidade, eu vou usar bastante ele. Vou procurar mais exercícios, mais... Fala o seguinte, vamos fazer com um gráfico. Tranquilo, Gabriel. Vamos supor que aqui temos um valor A. Não sabemos quem é. E temos o seguinte, temos uma função. Desculpe aqui. Essa função vermelha, vamos chamar ela h de x. Certo? Vamos agora a fazer uma função azul que faz isso. Essa função azul é a função f de x. E agora vamos a fazer uma função em preta que vai fazer isso. Essa função em preto é a função g de x. Então, o que quer dizer o teorema do confronto? Que se você tem uma função por acima e por embaixo, você tem uma função teto e uma função chão, vamos chamar assim. E no meio delas tem uma que perto de A, se vocês notarem, se perto de A você sabe como se comporta H e como se comporta F, então você vai conhecer o comportamento da G também. Então, por quê? Porque se a verde é igual a este valor que está aqui e a azul é igual também, então la que está no meio tem que ser igual a esse valor. Entendeu, Gabriel? Com a gráfica. Então, mas agora uma coisa. A melhor forma de resolver de ver ela seria resolvendo exercícios aplicando o teorema do confronto, né? Mas os melhores exercícios que eu considero para fazer ele está no tema de continuidade. Então, nós vamos parar com esse exercício por agora e quando estemos na continuidade, eu vou voltar a ele e fazer aplicações desse teorema. Tá? Então, por agora, vamos deixar ele ali. E como falei já para vocês, no final da aula, eu vou gerar o PDF. Bom, no caso que estamos fazendo, em geral, vai ser o ponto de interseção das três curvas. Mas, como eu falei, na continuidade, eu vou fazer uso dele para mostrar certos exemplos. Então, como eu falei por aqui, por agora, vamos deixar aí. Então, nesse exercício que temos aqui, vamos aplicar as propriedades do limite que foram dadas anteriormente. O que quer dizer isso? O seguinte, nos estão dando uns gráficos onde estão representando os valores dos limites da f de x e da g de x. Tá, f de x e g de x. Então, o que nos está dizendo? Primeiro exercício, nos está dizendo limite quando x tiende a 2 de f de x más y de x. Então, você ubica
o valor. Então, 2 é aqui. Esse é o 2. Este daqui é 1. Negativo, desculpa. Este daqui é 2. 2, 1, menos 2. Bom, agora sim, já temos ubicado os valores. Então, vamos agora sim. Vamos a ver os limites. Então, f de x, quando x está perto de 2, temos que esse valor é este que está aqui acima, certo? O que está... E esse valor é este que está aqui, ¿ve? 2. Então, o primeiro dá 2, certo? Aplicando propriedades do limite, seria limite quando x tiende a 2 de f de x, mais limite quando x tiende a 2. ¿Por quê? Porque quando x tiende a 2, o limite de g de x existe, que é esse que está aqui, e o de f de x também existe. Os limites. Tá? Então, o limite em f é 2, mais o limite em g, que é 0. E isso é igual a 2. Exatamente. Você somente pode usar as propriedades quando ambos limites existem. Si pelo menos un existe, no va a funcionar o limite. No precisa existir. Você somente puede usar las propiedades cuando ambos limites existen. Bom, o que acontece quando f for contínuo no ponto? Quando f for contínuo no ponto, el límite de la función no ponto existe. Então, você já está aplicando também você já tem a propriedade do limite. Por quê? Porque a continuidade é uma generalização da definição do limite, no caso das funções. Então, o ponto A já foi resolvido. Agora vamos para o ponto B. O ponto B diz limite x tiende a 1 de f de x mais g de x. Se vocês notarem, o que acontece em g de x? Quando g de x tiende a 1 pela direita, dá 2, certo? E quando tende a 1, perdão, quando tende a 1 pela esquerda, dá 2, e quando tende a 1 pela direita, dá 1. Então, os limites laterais não são iguais. Como os limites laterais não são iguais, a função g de x, o limite de g de x em 1 não existe. E como um desses dois não existe, então o limite não existe. Entenderam o ponto, o inciso B? No B é esse. E se vocês notarem aqui uma suma. No C é que é um produto. No inciso C, C sim. C é um produto. Então, o que acontece no inciso B? No inciso B, como o limite de g de x não existe, então a suma não pode existir. Já? Bom,
Vamos a fazer o C. O C diz limite quando x tiende a zero de f de x por g de x. Então, vamos ver agora. Voltando ao gráfico. Então, agora estamos trabalhando em x igual a zero. Então, estamos aqui. Se vocês notam, a f de x, quando x é zero, o limite da função é zero, porque passa pela origem, certo? E quando g de x, o limite de g de x em zero, dá um valor, vamos a supor que é 1.5. Mas, na verdade, não vai importar muito. Por quê? Porque a gente vai multiplicar o valor do limite de f pelo valor do limite de g. Como o limite de f, quando x tiende a zero, é zero, zero por qualquer coisa é zero. Agora, essa qualquer coisa que estou falando é uma coisa que sim existe. Por quê? Porque se vocês notam, a gráfico, tanto a esquerda de zero como a direita de zero, está se aproximando a un punto dado aí no gráfico. Então, esse limite do produto é igual a zero. O ponto D diz limite quando x tiende a menos 1 de f de x sobre y de x. Vamos a voltar acá. ¿Qué acontece? Olhem a propriedade 5. A propriedade 5 que vocês podem aplicar dessa forma se o limite de g de x é distinto de zero. Voltemos ao exercício. Vamos ver o que acontece quando x tende a menos 1 com g de x. Se vocês notam, o valor desse limite é este que temos aqui. É dizer, o limite de g de x, quando x tende a menos 1, é zero. Logo, então, esse limite daqui não pode ser aplicado dessa forma. Exatamente. Gx porque estamos hablando no caso de denominador y de x. Exatamente, Julián. Y si vocês notam, a f de x en menos 1 é igual a quê? A menos 1. Então, se você puder reemplazar, que vai ter aí nesse caso? Menos 1 sobre 0, certo? E menos 1 sobre 0 é uma indeterminação matemática. ¿Por qué el limite es 0? Vamos a voltar a gráfica. Vamos para a gráfica. Então, nós queremos calcular o limite quando g de x está perto de menos 1, que esse valor é o que temos aqui. Então, se vocês notarem, pela direita, ela se aproxima a esse valor que está aqui, e pela esquerda, ao valor que está aqui. Esse valor que você tem ali é quando y é igual a 0. Tá? Então, como ela está se aproximando a y igual a 0, então esse limite em menos 1 é igual a 0. Se o valor estiver em outra parte, será igual a esse valor. Desculpem, deixa eu ler isso. Então, agora, vamos fazer uma pequena
vamos a voltar aquí. Vocês saben que es un polinomio, ¿no? Un polinomio es una función de la siguiente forma. Esperen. Es una función p de x que ¿quién? Que es igual a, decimos, x a n más x a n menos 1 más... Un polinomio es una expresión algébrica que tiene una potencia natural. Un polinomio de grado n es a n, x a n menos 1, x a n menos 1, a 0. Mejor dicho, un polinomio puede ser una expresión de este tipo, x a 3 más x a 2 más 4x más 1. Esas cosas son polinomios, ¿cierto? Entonces, siempre que você tem un polinomio, o limite, cuando x tende a de un polinomio de grado n, no es más que reemplazar x por a. Tá? Ou seja, o limite de quando x tende a um valor de um polinômio, ele sempre existe. E é igual a isso que temos ali. Na aula da sexta, nós vamos a dizer que um polinômio é um exemplo de uma função que é contínua. Por que fiz a aclaração? Pelo seguinte, no exercício C, perdão, E, no exercício E, vamos diz, calcula o limite quando x tiende a 2 de x a 3 f de x. Então, essa parte que temos aqui é um polinômio de grau 3. É somente reemplazar x por 2. Então, até aí não tem problema. Onde vamos a ter o problema? Em f de x. Vamos a ver o que acontece com f de x quando x tiende a 2. Quando x tiende a 2, o limite da função é igual a 2. Então, isso daqui é igual a 2 elevado a 3 por 2. E isso é igual a 16. ¿Entenderon? Tá. E o exercício F, bom, vamos repetir. Você tem um produto, certo? No exercício E, você tem um produto. Você tem o produto de x a 3, que é uma função, vamos chamar h de x igual a x a 3, pela função f de x. Isso, Márcio. Quando você tem um polinômio, você, quando está calculando o limite dele, somente é reemplazar o valor de x pelo valor onde está tendendo o limite. Então, como nesse caso estamos tendo o polinômio x a 3 por f de x, você só tem que calcular o limite de f de x e multiplicar por 2 a x. Por 2 a 3. 2 elevado a 3. Então, aqui temos o limite quando f de x tiende a 2. Já habíamos falado que nos dava esse ponto verde que temos acima, que isso é 2. Então, reemplazamos esse limite da 2 e o outro limite, que é este que está aqui, é 2 a 3. Você multiplica esses valores e obtém que isso é 16. Tá?
Bom, agora, quando já temos uma função explícita para calcular o limite dela. Então, o que acontece nesse caso? Nesse caso, a gente vai calcular o limite. Letra F, por favor. Ah, desculpe, estaba esquecendo, Teresa. A F, vamos para F. X tiende a 1. Raíz de 3 a F de X. Bom, nesse exercício daqui, vamos a ter o seguinte problema. Como están perguntando pelo F de X, certo? Então, vamos a ver o gráfico de F de X. Quando X tende a 1, o que acontece com F de X? F de X es igual a 1, certo? Então, como 3 es una constante, esa es otra propiedad que está aquí. Bueno, aquí no está, entonces vamos a escribir aquí embaixo. Limite, cuando x tiende a A de una constante C, es la misma constante. Tá? Sempre. O limite de uma constante é a mesma. Por quê? Porque ela não vai mudar sem importar quem vai ser o valor de x. Então, no caso de 3, o limite vai ser 3. O limite de f de x, quando x tiende a 1, é igual a quê? A 1. Então, isso é igual a raiz de 4, que é igual a 2. A propriedade da constante. Bom, eu esperava essa pergunta de você, Teresa. Essa pergunta que você me está fazendo, ela tem a ver muito com a respeito à continuidade. Não, eu coloco sempre um valor positivo. Nesse caso, não. Por que não? Se você, porque o valor do limite é único, certo? Então, se você coloca mais ou menos 2, me está dizendo que o valor do limite é 2 ou é menos 2. E pela unicidade do limite, não pode ser. Então, você vai ficar com a raiz positiva. Sim. Eu, por exemplo, eu sempre gosto isso, de ficar com a raiz positiva. Mas uma coisa, a pergunta que me fizeram acima, que por que trabalháis? No caso da continuidade, a gente vai ver que a função raiz quadrada, ela é contínua quando o que está dentro da raiz é positivo. Tá? Então, esse exercício aí, não sei por que o livro decidiu colocar. Eu acho que esse exercício eu tirei da parte da continuidade.
Mas por enquanto, sim, tá bem. Então, vamos para o próximo. Nesse exercício daqui, nos estão pedindo calcular limites laterais quando já a função que é dada é uma função segmentada. Então, o exercício I nos diz limite quando x tiende a zero pela direita de h de x. Quem é h de x quando x tende a zero pela direita? Quando x tende... Eu estava provando, bueno, Beatriz, eu estava provando na aula passada e eu sempre gosto de fazer mais prática que teoria. Porque, na verdade, se eu quiser fazer prática, teria que fazer demonstrações e muitas coisas dessas. Então, eu acho que eu vou fazer mais prática que teoria. Vocês podem ler a teoria nos livros ou também em outras partes. Bom, então, este exercício que estou fazendo também saiu do mesmo livro da quinta edição. Qual é? Não me lembro, porque eu vou apagar o número do exercício, mas sei que está aí, com certeza. Então, quando x é maior do que zero, que é a la direita de zero, h de x é igual a x ao quadrado, certo? Então, o limite quando x tende a zero de h de x é igual a quê? A reemplazando x por zero é igual a zero. O limite quando x tiende a zero pela esquerda. Por que pela esquerda? Aqui nos estão pedindo que calculemos o limite quando x tende a zero, exatamente zero. Mas como estamos trabalhando com funções segmentadas ou funções fracionadas, a gente tem que calcular os limites laterais. Então, isso é igual de h de x, como é pela esquerda, seria então o limite quando x tiende a zero pela esquerda de x, e isso é igual a zero. Como os limites laterais em zero são iguais, então você tem que o limite quando x tiende a zero de h de x é zero, que seria o inciso 2. Agora, a parte 3 nos dizem limite quando x tiende a 1 de h de x. Então, você procura em que intervalo está o número 1, primeiramente. Então, se vocês se dão conta, o número 1 pertence a esse intervalo que temos aqui. Certo? Ele está aqui. Como essa função não está segmentada em 1, então, tanto pela direita como pela esquerda de 1, a função h de x é igual a x quadrado. Então, nós reemplazamos pelo x quadrado, que é o valor da função perto de 1, e eu tenho que isso é igual a 1. O 4 nos diz limite quando x tiende a 2
P de izquierda de H de X es igual. Como tiende a 2 P de izquierda, está tendiendo a 2 por valores menores que 2. Entonces sería X cuadrada. Sería limite cuando X tiende a 2 P de izquierda de X cuadrada. Y reemplazando el valor, tenemos que eso es igual 2 a 2, que eso es 4. O quinto sería o mismo limite, somente quando X tende a 2 pela direita. Quando tende a 2 pela direita, tende a 2 a través de valores maiores do que 2. Eso é esta parte que temos aqui. Então, seria limite quando X tiende a 2 de 8 menos X. Reemplazando, temos que ser 8 menos 2, isso é 6. Como os limites laterais são distintos, você na sexta parte escreve o limite quando X tiende a 2 de H de X não existe. Porque os limites laterais são distintos. Entenderam? Bom, e agora vamos resolver o exercício, que são dos que mais gostam vocês. Bom, o último. O que aconteceu no último? Vamos voltar. Gente, no último temos o seguinte. Você calcula na parte 4 o limite quando X tende a 2 pela esquerda, certo? E o valor que temos para ele é 4. Esse é o limite pela esquerda. Depois calculamos o limite quando X tende a 2 pela direita. E o valor do limite dá 6. Como os valores dos limites laterais são distintos, você pode afirmar que o limite quando X tende a 2 não existe. Porque nós vimos na aula passada que o limite de uma função existe se e somente se os seus limites laterais existem e, além disso, são iguais. Agora, vamos calcular limites usando propriedades algébricas. O que quer dizer isso? O seguinte, X tiende a 2 de X cuadrada más X menos 6 sobre X más 2. Vocês conhecem esse tipo de limite, certo? São o que mais trabalha muitas pessoas. Então, na hora de para nós resolver esses limites, primeiro, o que fazemos? Primeiro, na cabeça, ou numa folha de rascunho, você escreve. Você vai reemplaçar X por 2, a ver o que acontece. Então, acima daria 2 a 2, mais 2 menos 6, sobre 2 mais 2. Isso daí é igual a 4 mais 2 menos 6 sobre 4, certo? E isso é igual a 0 sobre 4. Isso é igual a 0. Então, já você aí tem, como o limite de acima é 0 e o limite de embaixo é distinto de 0, então o valor desse limite é 0. Entenderam? Bom, então,
só substituir. Por quê? Porque a gente falou, vocês olham de cima e isso é um polinômio, certo? E em de baixo também é um polinômio. Então é só reemplaçar. Né? Vamos a fazer o próximo. O próximo exercício é o seguinte. Limite quando x tiende a 2, de x a 2, mais x menos 6 sobre x menos 2. Exatamente, como falou Gabriel, nesse caso não existiria, não mentira, se x tende a menos 2, você reemplaça acima, exatamente, não existe. Exatamente, Teresa. Os exercícios son do libro de Stewart. Bom, Julián, a pergunta de você de que não pode assumir o valor de 2. Se vocês lembrarem, eu aqui defini um polinômio de grau n, certo? E eu falei que o limite de um polinômio é somente reemplaçar. Se você vem a esses exercícios, o que está acima e o que está embaixo são polinômios. Então você somente pode reemplaçar esses valores. Nesse exercício daqui, vamos a ver qué acontece si nós reemplazamos os valores. Então, teríamos 2 a 2 más 2 menos 6 sobre 2 menos 2. Isso sería 6 menos 6 sobre 2 menos 2 y eso es igual a 0 sobre 0. Vocês sabem que 0 sobre 0 é uma indeterminação matemática. Então, nós não podemos dizer se o limite existe ou não. Por quê? Se você tem, vamos supor, 4 sobre 0, já vocês sabem que isso dá infinito, ou menos infinito, todo depende da sinal. Mas, se vocês têm 0 sobre 0, não podem concluir. Então, que vem? Vem o uso da ferramenta da álgebra. Que é isso? Fazer fatorização, fazer racionalização, ou fazer alguma dessas coisas. E nós começamos, então, com o limite. X cuadrada más x menos 6 sobre x menos 2. Ese límite es igual a x que tiende a 2 y nós vamos factorizar o numerador. ¿Por qué factorizamos o numerador? Porque nós sempre vamos factorizar polinomios de grau maior que 1. E os polinomios que são de grau igual a 1, o mais que podemos fazer é sacar fator comum. Então, a gente vai procurar, como aqui está mais por menos, menos, vamos procurar dois números que multiplicados sejam 6 e cuja diferença seja igual a 1. Esses valores são 3 e 2. Por quê? 3 por 2 dá menos 6 e 3 menos 2 dá 1. Porque esse valor que temos aqui é 1. Já. Então, esse daqui pode ser cancelado com o que está abaixo. E nosso limite muda para limite quando x tiende a 2 de x mais 3. E agora vamos a reemplazar. Reemplazando o que temos. Temos que isso é 2 mais 3 e isso é igual a 5. Então, nosso limite daqui é igual a 5. Entenderam? Então, sempre que você, depois de reemplazar
obtiver 0 sobre 0 es que ustedes pueden aplicar a factorización. Vamos a hacer otro ejercicio. Eu trouxe uma boa tanda de exercícios para fazer desse tipo de exercício de limite. Então, vamos aproveitar o tempo. Diz o seguinte: limite quando x tiende a 0 de 4 más h. Bueno, disculpe, escribí h y x. 4 más x a 2 menos 16 sobre x. Então, o primeiro que temos que fazer sempre é reemplazar por x igual a 0. Vamos a ver qué acontece. 4 más 0 a 2 menos 16 sobre 0. Ya estamos, ahí estamos olhando agora uma posible indeterminación. Ya tenemos no denominador, tenemos un 0. 4 elevado al cuadrado da 16. Menos 16 sobre 0. Eso es igual a 0 sobre 0. Como ya tenemos nuestra indeterminación, 0 sobre 0, nós vamos poder tentar aplicar factorización. Isso é o limite quando x tiende a 0 de 4 más h a 2 menos 16 sobre x. No es h, y es x. Ya. X. Tá. Então, essa expressão que nós temos acima, isso tem a cara de uma diferença de quadrados. O que quer dizer isso? O seguinte, que isso é a raiz quadrada do primeiro, que vai ser 4 más x, menos a raiz quadrada do segundo, que seria 4, por a raiz quadrada do primeiro, 4 más x, mais a raiz quadrada do segundo, sobre x. ¿Entenderam essa factorização? Vou fazer aqui um buraquinho. Isso que eu fiz aí foi o seguinte: a quadrada menos b quadrada é igual a menos b, a mais b. Essa foi a factorização que eu fiz. Temos a quadrada menos b quadrada. Então, o que faço? Saco a raiz quadrada do primeiro e coloco. Menos a raiz quadrada do segundo. Coloco. Por a segunda, que seria a raiz quadrada do primeiro, mais a raiz quadrada do segundo. Igual. Limite quando x tiende a 0. Então, 4 menos 4 dá 0. Então, da primeira suma, somente vai ficar x. Por 4 mais 4, 8 sobre x. Como x está perto de 0, mas não é 0, a gente pode cancelar esses dois. E isso é igual ao limite quando x tiende a 0 de x más 8, y agora reemplazamos o x igual a 0, porque aquí no vamos a tener problema. Y eso es igual a 8. ¿Alguna duda?
Bueno, ¿cómo podríamos hacer sin usar ese tipo de factorización? Como falou Teresa, você tem uma indeterminação. Você sempre vai querer eliminar a indeterminação. Então, você está perguntando se vamos fazer isso. Então, vamos a pegar outra folhinha. Vamos pegar limite quando x tiende a 0 de 4 más x a 2 menos 16 sobre x. Vamos fazer então, vamos abrir o quadrado, certo? Então seria limite quando x tiende a 0, seria 4 al cuadrado da 16 menos 2 veces o primeiro pelo segundo, daria 2 por 4, 8x, perdão, mais x al cuadrado, menos 16, tudo sobre x. Isso é igual, 16 va con 16, ¿cierto? Sería el límite cuando x tiende a 0 de 8x más x cuadrada sobre x. Então, você acima tem que factorizar por x, que é o fator comum. Sería el límite cuando x tiende a 0 de x factor común de 8 más x sobre x. Cancela los 2x. X tiende a 0 de 8 más x, e isso tem que dar 8. Então, se você abre o quadrado, também pode sair. Mas, se talvez a gente trabalha com outras coisas, pode que não saia tão fácil. Mas se você quer abrir, abre. O que acontece é que aqui a gente tem que fazer mais passos para resolver o limite. Já? Tem muita forma de você fazer um limite. Mas o valor do limite sempre vai ser único. Você pode fazer por qualquer um dos caminhos que você quiser, mas o valor sempre vai ser o mesmo. Tem que ser o mesmo. Então, se você não quer factorizar, não factorize. Não é tanto que o denominador não seja zero. O que você está sempre procurando é que não seja da forma 0 sobre 0. Por quê? Porque se você tem 1 sobre 0, já isso você pode, calculando os limites laterais, você pode dizer se é mais infinito ou menos infinito ou não existe. A factorização e essas coisas é quando a gente tem indeterminações da forma 0 sobre 0. Como assim? Não entendo a pergunta, João. Caso não esteja explícita a forma de fazer. Bom, você na prova vai encontrar dois tipos de limites. Ou vai encontrar um limite dessa forma, que está escrito explicitamente com a função, ou vai encontrar talvez um exercício dessa forma, que coloca o gráfico da função, ou dessa forma que está aqui, que dá o gráfico e você calcula as coisas usando o gráfico, ou como fizemos no princípio, no começo, desse tipo, que dan as propriedades e você tem que fazer o gráfico. Mas se o limite está desse tipo, como que dan a forma explícita da função, você tem que fazer uso de, já seja da fatorização, ou resolver quadrados, ou qualquer uma das coisas. Por exemplo, vamos fazer o seguinte limite, que é um limite que também é muito usado. Vamos pegar uma folha que eu vou fazer de duas formas distintas. Limite quando x tiende a 9 de 9 menos x sobre 3
menos raíz de x. Vamos a ver entonces. ¿Qué acontece en ese límite? Si nós reemplazarmos x por 9, ¿qué acontece? Nos daría 9 menos 9 sobre 3 menos raíz de 9. Eso es igual a 0 sobre 3 menos 3, que al final va a ser 0 sobre 0. Ya vamos. Ese fue el primer ejercicio que nós fizemos hoje na aula. Que aquí nos dan un gráfico y nos piden calcular uns certos limites. Galera, como eu falei no começo da aula, eu vou entregar para vocês o PDF gerado dessa aula. Es decir, todos estos exercicios que están resolvidos, eu vou enviar para vocês en formato PDF pelo SIGA, na hora de acabar a aula. Então, tem duas formas de perguntar, tá bom. E se, bom, eu vou enviar para vocês o PDF da aula. Se vocês têm alguma dúvida referente a esas coisas, vocês me escriben, pero me mandan un correo haciendo a pregunta y en una aula respondo para vocês. Então, temos aqui o limite esse. Então, esse limite tem várias formas de se fazer. Uma delas é usando fatorização e a outra é usando racionalização. A primeira forma que eu vou fazer é usando racionalização. O que quer dizer racionalização? É multiplicar pelo mismo que está no denominador con sinal trocada. Vamos a escribir. Limite cuando x tiende a 9, de 9 menos x sobre 3 menos raíz de x. Eso es igual al limite x tiende a 9, 9 menos x, y vamos a escribir denominador, disculpe, x, y multiplicamos ahora por la misma expresión, somente con sinal positiva. Como a gente multiplicou abaixo pero esse valor que não aparecia na expressão, acima também tem que multiplicar pelo mesmo valor. 3 mais raiz de x. Exatamente, o conjugado. Estamos multiplicando pelo conjugado do denominador. E isso é igual ao limite, quando x tiende a 9, acima deixamos igual. E embaixo temos a seguinte expressão. Temos a menos b por a más b, certo? En nuestro caso, a es 3 y b es raiz de x. Isso daí es igual a cuadrada menos b cuadrada. Aquí aplicamos, sería 3 a cuadrada menos raiz de x a cuadrada. E isso é igual a limite, quando x tiende a 9, de 9 menos x por 3 más raíz de x. E embaixo temos 9 menos x. Bom, para mim, como assim, conjugação ou racionalização, sim. Mas não necessariamente se está no denominador, porque muitas vezes a raiz também pode aparecer no numerador e tem que aplicar também conjugado. Então, você cancela esses dois valores e obtém que isso é limite quando x tiende a 9 de 3 más raíz de x, y eso es igual a 3
más 3, que es 6. Bom, vamos a usar, depende. Si ustedes tienen una diferencia de dos valores, se llama conjugado. Y lo que hacen es exactamente enviar a raíz para cima, o mudar de indeterminación. Sí. Bueno, esa es la forma usando conjugado de un número. O que acontece é o seguinte, que muitas vezes o conjugado tem outras conotações na matemática. Por exemplo, quando você está falando de números complexos, que isso é outra coisa que não sei, que eu acho que vocês não veem. Você poderia ter cortado o 3 mais raiz de x lá no início. Se eu... Bom, uma forma foi fazendo multiplicação disso. Outra forma é fazendo fatorização. Que você pode também factorizar a expressão de acima. Aqui a gente não pode, se a gente multiplica e divide essa expressão que temos aqui, não pode cancelar ela na hora, porque não está fazendo nada. A ideia dela estar ali é que nos ajude a chegar a expressões para nós eliminar a indeterminação. Se você cancela essas duas expressões no começo, não está fazendo nada. Agora, uma outra forma de fazer esse limite é a seguinte. De 9 menos x sobre 3 é a seguinte. A raiz de 9 é 3. E a raiz de x é raiz de x. Então, a gente, o que fiz aqui foi fatorizar. A gente que fiz aí foi fatorizar a expressão e pode cancelar na hora. Três mais raiz de x, que igualmente é 6. Então, o que acontece na segunda forma? Que na segunda forma de fazer é bem mais rápido. Somente que você tem que ter bem clara como são as fatorizações. Por exemplo, a raiz quadrada de 9 é 3. Tranquilo. Mas a raiz quadrada de x é raiz quadrada de x, certo? Eu não posso escrever de outra forma. Então, é o que você tem que escrever aqui. 3 menos raiz e 3 mais raiz. Já nesse caso, você vai ter mais rápido o trabalho resolvido. Porque você cancela mais rápido a indeterminação e obtém a sua resposta de uma forma melhor. Aqui, o que a gente faz uso é o seguinte. A quadrada menos b quadrada é igual a menos b por a mais b. E o fato que x é igual a raiz de x ao quadrado. Essas foram as duas ideias que eu usei para mostrar isso. Eu reescrevo x como raiz de x à quadrada e já vou ter, então, que teria? Então, teria 9, que é igual... Minha expressão 9 menos x muda para quem? Para 3 a 2
menos raiz de x a 2, que tem a cara que temos aqui. Por eso es que eu posso fazer uso dessa coisa. Porque eu escribo 9 menos x como esta expressão. Entenderam? Então, aqui a coisa é mais que todo ter a visão para fazer, os problemas. Bom, mais uma coisa. No final da aula, eu vou tentar fazer uma pequena tabelinha, onde vou fazer as principais fatorizações que vão ser usadas, para que vocês tenham uma tabela com a fórmula da fatorização. Por quê? Porque no seguinte exercício, limite quando x tiende a 1, de x a 3 menos 1 sobre x a 10 menos 1. Bom, eu falei, a sexta vamos trabalhar tudo continuidade. Ouviu, Alberto? Vamos fazer continuidade. Hoje estou dedicado a fechar fazendo uma boa quantidade de exercícios de limite, onde a gente abarca uma boa... Um menos 1 igual a 2. Ok, isso? Bom. Agora sim. Bom, temos esse limite. Então, nesse limite a gente tem 1 a 3 menos 1 sobre 1 a 2 menos 1. Isso é 0 sobre... Aí temos nossa indeterminação, certo? Então, nesse caso, a melhor coisa que podemos fazer é fatorizar. No numerador temos uma diferença de cubos e no denominador temos uma diferença de quadrados. Então, o que fazemos? Acima é x menos 1 por x a 2 mais x mais 1. No denominador seria x menos 1, x mais 1. Esses dois que são os termos que estão deixando a indeterminação podem se cancelar. E temos que o limite, quando x tiende a 1, de x2 mais x mais 1 sobre x mais 1. Vamos a reemplazar o valor de x por 1, a ver qué acontece. Sería 1 a 2 más 1 más 1 sobre 1 más 1, y eso es 3 medios. Então, vou deixar aqui o caso de fatorização que a gente usou foi o seguinte: a menos a3. Usamos a3 menos b3 es igual a menos b por a cuadrado más ab. Esse foi o caso que usamos de fatorização. Nosso caso, a é igual a x e v é igual a 1. Também temos o caso a quadrado. Como falou o Márcio, podemos considerar a cubo mais b cubo. Somente que essa fatorização é da seguinte forma: a mais b por a quadrada menos ab mais b quadrado.
Bom, vamos fazer o seguinte agora. Por exemplo, é o seguinte limite. Limite, quando t tiende a 0, vamos a mudar de variável. Cuando t tiende a 0, de 1 sobre t menos 1 sobre t cuadrado más t. Si nos reemplazamos por t igual 0, eso daría 1 sobre 0 menos 1 sobre 0, y eso que está ahí es una indeterminación matemática. Certo? O que fazemos nós então? Vamos agora a resolver primeiro a diferença que temos no parênteses. Limite quando x tiende a 0, quando t tiende a 0, t mais 1. Acima temos t mais 1 menos 1. Vamos a fazer algo, porque eu sei que vocês vão se perder aí. Isso aqui é t por t2 mais t, t2 mais t menos t. Vamos fazer algo assim. Vamos colocar aqui uma nota, que vai assim dizer o seguinte. Faça o seguinte. Você como faz para somar A, B mais C sobre D? Você suma fracionários, números fracionários, fazendo uma espécie de produto. Ou seja, você multiplica B por D, e que fica AD menos CV. Entenderam esse, o que está no quadrinho? Então, aqui vamos fazer o mesmo. Multiplicamos os denominadores, então fica t por t cuadrado mais t, y t cuadrado más t por 1 menos 1 por t. ¿Entendieron? O que nós fizemos aí foi uma suma de fracionários. Então, esse t daqui se cancela com t de cá, certo? Porque um é positivo e outro é negativo. Então, acima temos t cuadrada. Agora, aqui no denominador, em esse t cuadrado mais t, a gente pode sacar um fator comum, que seria t, multiplicado por el t que está afuera, fica t cuadrada, sobre t mais 1. Certo? A gente pode cancelar t cuadrada com t cuadrada e temos que isso é igual ao limite quando t tiende a 0 de 1 sobre t mais 1. E agora se reemplazamos, isso é 1 sobre 0 mais 1 e isso é igual a 1. Claro ou não claro?
¿Tienen alguna pregunta, alguna dúvida? Nem tan claro, essas são coisas que a gente tem que ir fazendo na mão para ir aprendendo todas as técnicas, todos esses truques. Então, você tem alguma dúvida, alguma pergunta referente aos exercícios, alguma coisa? Bom, bom, os exercícios que eu resolvi hoje, todos foram escolhidos da lista de exercícios propostos no livro do Stuart, desse livro, que é o livro da... Bom, eu não quero enviar a vocês uma lista de exercícios porque não sei como vão a fazer. Vamos fechar aí. Não sei como vão a ser as provas. Espera um momento.